Olá, muito boa tarde. Assinala-se neste domingo o Dia Cáritas, uma jornada que destaca a urgência da atenção a quem precisa de ajuda no contexto da atual pandemia e que vamos ter presente no comentário aos textos da Bíblia que em cada sexta-feira são apresentados neste programa. Hoje, por proposta de Maria Cortês de Lobão, vice-presidente da Cáritas Diocesana de Lisboa, cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde, Obrigado Paulo. por estar connosco no contexto precisamente do Dia Cáritas, trazendo para esta mesa também o trabalho de todos os dias na Cáritas de Lisboa e agora, de facto, com esta urgência por causa da pandemia. E começávamos, se calhar, por aí. Infelizmente, é uma reafirmação cada vez que lanço esta pergunta sobre o aumento do número de pedidos que chegam às Cáritas diocesanas. Assim também acontece com Lisboa e acontece, sobretudo, na rede das Cáritas paroquiais aqui no Patriarcado de Lisboa. Claro que sim. Posso lhe dizer que, por exemplo, a fome era um problema que estava sanado no Patriarcado de Lisboa e que explodiu quando foi o primeiro confinamento, porque, pelas razões óbvias, não é? As pessoas tinham o seu modo de vida, que dependia às vezes de muitas coisas que são transitórias, muitos trabalhos que são pontuais, e que de um dia para o outro ficaram sem esse sustento. Isso foi das primeiras urgências e sentimos logo, a todos os níveis na Diocese, no Patriarcado, foi os pedidos para resolver essa primeira emergência. Por causa de empresas que tinham que cessar a atividade, empregos que se perdiam e a proteção familiar também, em muitos casos, não existia, não é? E daí ter gerado essas situações de urgência. Muitos portugueses vivem num equilíbrio, que às vezes até era um equilíbrio bom, mas quando o sustento desaparece de um dia para o outro, não há como, não é? Não há como. De que forma é que a Cáritas Diocesana de Lisboa se foi reinventando para dar resposta a esses pedidos? Foi, como digo, logo ao princípio, o grande foco foi a fome. E apoiámos quer o Banco Alimentar, quer o ReFood. Por exemplo, o ReFood tem graça. O ReFood é uma iniciativa que, como sabe, que o que fazia sempre era aproveitar os restos dos restaurantes, os restos no sentido das coisas que eram feitas naquele dia nos restaurantes e que não eram vendidas e, portanto, estavam ótimas, iriam ser vendidas e pagas a peso de ouro, como se costuma dizer, e eram recolhidas por voluntários, empacotadas e distribuídas. Ora, tudo isso, como se sabe, fechou, não é? E, portanto, essa foi a grande primeira urgência. Mas depois, através da Rede Cáritas, que é essa grande mais-valia da Cáritas, a Cáritas é evidentemente a caridade do Bispo, não é? A comunidade que se junta para a comunidade cristã tem estes três polos, não é? Quer dizer, é a palavra, ouvir, escutar, reconhecer, é a celebração, a liturgia e as várias formas de liturgia, e a caridade. Sem estas três pernas não há comunidade, não é? Uma comunidade só se faz quando a caridade é um dos polos. E, portanto, a Cáritas diocesana é a caridade do Bispo. É a maneira como o Bispo se chega à frente e, através da sua rede de paróquias, chega individualmente a cada um. Quer dizer, vemos que já nos Atos dos Apóstolos foi das primeiras decisões que os apóstolos tomaram foi a criação do diaconado, não é? Porque se compreendia que não é possível fazer tudo. Portanto, é preciso que haja alguém encarregue de determinadas tarefas. E a Cáritas do Patriarcado de Lisboa faz isso, que é, através da rede das paróquias, chegar a quem precisa. E, portanto, na subsidiariedade, que é uma palavra complicada, mas quer dizer isso, quer dizer na proximidade, no olhar... Repartir responsabilidades e competências também. Completamente, e conhecer as pessoas e os casos e a situação e saber, às vezes, o que é uma pobreza envergonhada, mas que precisa de ser atendida, o que da relação cotidiana com as pessoas, percebemos que é onde é preciso estar presente. E essa foi desde logo uma opção estratégica, deixem-me perguntar assim, da Cáritas Diocesana de Lisboa,
de estar presente em toda a Diocese, nessa rede capilar, para um conhecimento próximo? Essa é, desde a primeira hora, a função da Cáritas, de qualquer Cáritas diocesana. Quer dizer, as Cáritas diocesanas são autónomas, têm estatuto jurídico, canónico próprio e têm especificidades próprias a cada diocese, mas no Patriarcado de Lisboa, o nosso Patriarca sempre nos pediu, a nós, a direção que agora está, mas tem sido sempre o desejo dele, que a Cáritas funcione como potencia essa rede. Essa rede é sempre através das paróquias. E por isso é que um dos grandes esforços que temos vindo a fazer, desde o princípio do nosso mandato, é estabelecer essa relação com as paróquias através daquilo que se chama Cáritas paroquiais. Ou seja, a Cáritas paroquiais não é uma Cáritas paroquial não é um extra para sobrecarregar o pároco, antes pelo contrário. É o pároco designar alguém que fica interlocutor privilegiado e que, portanto, em vez de aumentar níveis de complicação, é simplificar ao máximo. Sempre que há alguma necessidade numa paróquia, a pessoa que está à frente da Cáritas paroquial, por designação do pároco, entra em contacto com a Cáritas diocesana e nós o que fazemos é agilizar, dinamizar, potenciar aquilo que é a obra no terreno e aquilo que eles precisam e que nos é apresentado. E assim fazemos com muita alegria e com o reconhecimento que as pessoas no terreno são de uma enorme generosidade, têm um sentido ético profundo e uma compreensão de que são a imagem de Cristo junto das pessoas com quem convivem. E estamos a falar de todas as pessoas, não é? Porque a caridade não olha a quem faz caridade, quem faz o bem. Um dos gestos que marca esta Quaresma é precisamente essa opção de fazer chegar a renúncia quaresmal, lá está, de todos, de quem faz essa opção também, entregar à Rede Cáritas. Que gesto é este, no caso na Diocese de Lisboa, mas que acontece, acredito que quase pelas informações que temos, em todas as dioceses de Portugal? Nós ficamos muito contentes, para dizer de uma maneira muito coloquial, mas é isso mesmo. Por um lado, porque esse gesto do Patriarca de destinar a renúncia quaresmal deste ano à Cáritas, à sua Cáritas diocesana, representa a sua absoluta solicitude para com aqueles que sofrem. Ele mostra por esse gesto que está consciente das dificuldades que já existem e daquelas que virão, que são, infelizmente antecipamos, muito grandes. É um gesto que mostra o seu cuidado pastoral e isso é tão importante. Depois também mostra não só confiança na Cáritas diocesana, na equipa que está à frente, como em toda a equipa, que é uma equipa permanente, digamos, super competente e dinâmica. E depois também é um sinal para os párocos, para as paróquias, para os cristãos e para o mundo, para os lisboetas, para os portugueses em geral, que a Igreja está próxima de quem sofre e que essa é a sua prioridade sempre. E que é urgente agora, de facto, ajudar quem precisa, não é? E antes de irmos aos textos, e para pedir o seu comentário, aos textos da Bíblia que marcam as liturgias deste domingo, pedia-lhe que partilhasse connosco esta razão, esta solicitude também pessoal para com as bolsas de pobreza, para com as situações em que é necessário ajudar. Este sem envolvimento, acredito que seja por convicção crente, e acredito que seja também por vontade de transformar situações que é necessário olhar para elas sem ficar indiferente. Enfim, eu suponho que cresce connosco, vem com, eu diria, com o leite materno, porque de pequenina a minha mãe me levava a falar com os sem-abrigo, a preocupar-me com as pessoas que estariam em dificuldade, a levar-me a compreender que
as pessoas que estão à nossa volta não têm todas a mesma facilidade, e portanto é uma coisa que é profundamente cristã. Fomos em família a certa altura à China porque a nossa filha estava lá a fazer um intercâmbio, e é uma das coisas que é impressionante, é que é em frente às igrejas cristãs, é o único sítio onde se encontram pedintes, porque quem precisa de pedir sabe que o único sítio onde alguém lhes deita a mão é nas comunidades cristãs. Isso é uma característica profundamente cristã que depois tem, evidentemente, repercussões, e quer na paróquia, em várias crises que já houve. A paróquia que faço parte, Santa Isabel, já várias vezes tomou iniciativas que tiveram muito impacto. Estou-me a lembrar da Ceia de Santa Isabel, que funcionou muito bem durante muito tempo, quando houve a crise de 2008, e depois na Cáritas todas as atividades que se fazem são atividades quer de formação, porque a Cáritas não é uma ONG, não é? A Cáritas tem este carisma profundamente crístico, e ou procuramos ser outros Cristos junto dos nossos irmãos, ou então a nossa eficácia não é aquela que se pretende, não é? Não quer dizer que outras pessoas não façam bem o bem que fazem, mas nós temos que fazer diferente, temos que fazer ao jeito de Cristo, com esse impacto. E uma das coisas que logo no princípio da pandemia se proporcionou, não procurámos, mas proporcionou-se, foi uma parceria com, por exemplo, procuramos sempre parcerias, porque a ideia não é sermos nós a fazer quando outros já fazem, não é? E se fazem bem, a gente deve potenciar o que fazem. Há um grupo de voluntários que se chama Soma, e que a certa altura ajudou no combate à fome, e já tinha, como digo, já tinha feito outras agulhas porque isso já estava resolvido, e que se desmultiplicaram no princípio da pandemia, e foi absolutamente extraordinário o número de refeições que confeccionavam e que davam por dia e por semana. É uma coisa maravilhosa, e portanto é isso que a gente também procura fazer, e na Cáritas sempre estar pronto, atento às instituições da Igreja, a voluntários, a grupos que possam ter coisas muito boas que a gente possa ajudar e potenciar. E fazer de facto de forma tão diferente, também fundamentando no estudo, no próprio curso de Teologia também que tirou, não é? Que acredito que dê fundamento também a esse trabalho de caridade e que se leva por diante de forma diferente. Vamos então olhar os textos da Bíblia deste domingo, desde logo o texto do Evangelho, e antes de lhe pedir comentário, vamos escutar o texto que é lido nas Eucaristias deste domingo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo. Com as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome.
Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Maria Cortês de Lobão, que Jesus é este que nos aparece aqui neste texto do Evangelho? É um Jesus fascinante. Eu sou grande fã do Evangelho de São João porque, como sabemos, o Evangelho de São João tem uma aproximação à Boa Nova, a Jesus, que é diferente dos sinóticos. Um bocadinho de contexto para este Evangelho. Estamos no segundo capítulo. O segundo capítulo de São João começa com o milagre das bodas de Caná, em que é o primeiro sinal. Em João, sinal é sempre sinónimo de milagre, mas é muito mais do que milagre. É um sinal que depois vai ser reconhecido pelos discípulos de João, pelos outros, etc. E, portanto, nos sinóticos, o que é que acontece? Todos os 4 evangelistas falam deste episódio, deste passo, templo, de Jesus a escorraçar os vendilhões do templo. Mas os sinóticos põem este episódio no fim da vida pública de Jesus e como que causa muito próxima, já depois de todo o processo da morte que é decidido contra Jesus nessa altura. E João faz ao contrário, porque João quer dar imediatamente, João preveniu-nos desde o princípio do seu Evangelho que no princípio era o Verbo, que o Verbo era Deus e que o Verbo se fez homem, e portanto não há dúvida nenhuma que este Jesus, que é aquele que faz o milagre das bodas de Caná, é aquele que é dono do templo, ele é o Senhor do Shabat, não é? E por isso estar colocado aqui é uma maravilha. Há logo várias coisas importantes. Quando o texto diz aproximava-se a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus, portanto a Páscoa de Jesus, aquela que vai ser quando ele morre e depois ressuscita, é de outro calibre, é de outra realidade. Mas Jesus cumpre os preceitos da sua fé, da sua prática, da sua religião, e pela Páscoa sobe a Jerusalém. Subir a Jerusalém, não é por acaso que este ano o Papa Francisco nos propõe como tema de meditação da Quaresma vamos subir a Jerusalém. Como sabemos, Jerusalém é mesmo no alto de uma montanha e é uma montanha árida, portanto o subir é um subir penoso, mas é também o lugar não só do templo, como o lugar onde se manifesta a glória de Deus. Em João também Jerusalém é um bocadinho o símbolo daqueles que se opõem especialmente a Jesus. E portanto, neste contexto, Jesus já é, quem lê o Evangelho de São João já sabe perfeitamente que Jesus é o Senhor, já fez o seu primeiro milagre, agora vai a caminho de Jerusalém e é lá que corre com os vendilhões do templo. Mas, quer dizer, temos que pensar, segundo os historiadores, a população de Jerusalém no tempo da Páscoa crescia de 50 mil pessoas para 180 mil. A gente imagina o que é, quer dizer, é mais 3 vezes, é inacreditável. E tudo ao redor do templo, não é? Tudo ao redor do templo, onde era preciso oferecer os sacrifícios, era preciso ter os animais, e os animais tinham que ser perfeitos, portanto não dava para trazer um animal debaixo do braço, vá lá. Era mesmo preciso que houvessem vendedores dos animais, que houvesse cambistas. Em princípio, a moeda, os judeus não tinham direito de cunhar a sua moeda, não tinham essa licença, Roma não lhes tinha concedido essa autonomia, mas a moeda que era considerada pelos historiadores, enfim, pela tradição judaica, a moeda que era considerada aquela que devia de ser usada no templo era a moeda de Tiro. Portanto, se viesse de outras partes do Império com outras moedas, tinha mesmo que trocar moeda. Portanto,
não há dúvida nenhuma que estas pessoas todas são essenciais, mas também não custa imaginar o que deve ser o caos, o barulho, o cheiro desta aglomeração de acontecimentos no templo. E aparentemente, antes de Caifás, este comércio, vá lá, dava-se no vale de Cédron, que é ali perto. Parece que teria havido algumas, conversas e que Caifás, sumo sacerdote, decidiu que os cambistas e estes vendedores podiam estar no átrio dos gentios. Ora, se ocupavam o átrio dos gentios, quer dizer que os gentios já não tinham sítio onde levar. Portanto, há aqui muitas... Enfim, é um contexto social até, que ao redor do templo, que não é difícil de imaginar, como dizia. Exato. A mensagem, o grande sinal, e para retomar também essa sua sugestão que surge aqui deste texto, é essa reconstrução em 3 dias, enfim, numa alusão, de facto, à ressurreição de Jesus. Claro, repare que ninguém se manifesta propriamente contra Jesus fazer este ato, não é? A gente também percebe que para correr com bois e outros animais grandes não é às festinhas, portanto tinha que ser com algum instrumento que fosse eficaz para correr com os animais dali. Mas ninguém se manifesta contra. O que fazem é perguntar a Jesus, que não tinha, digamos, uma autoridade oficial, não é? Não fazia parte do Sinédrio, não fazia parte, não era um rabi reconhecido, portanto, o que lhe perguntam é, com que autoridade, que sinal nos dás para dizer que tens autoridade para fazer isto? E é outra vez o sinal que é a coisa mais importante. E tem muito interesse porque Jesus, quando fala do templo, usa uma palavra e quando diz destruir este templo, referindo-se a si próprio, e eu reconstruirei, usa outra palavra. O templo é o templo em geral, e quando fala de si é o santuário. Portanto, é outra realidade, embora seja central esta devoção, é esta maneira de louvar o Senhor, do culto ser um culto de grande pureza. E essa é a grande diferença, não é? É uma enorme diferença. Tem o maior... enfim, é fantástico que Jesus, pela primeira vez no Evangelho de São João, diz que Deus é seu pai, não é? Porque diz, não faceis da casa de meu pai uma casa de comércio. E ninguém diz nada. Nós diríamos, espera aí, há aqui isto é mais importante que o resto, não é? Como mostra também que às vezes, quando estamos muito centrados numa coisa, nos perdemos daquilo que é o essencial. Não é? E sem dúvida que este tempo de Quaresma e a vivência que temos é uma oportunidade para atender a esses sinais fundamentais que os textos acabam por nos sugerir. Maria Cortês Lobão, agradeço-lhe muito ter estado aqui. Infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim e não conseguimos ir mais à frente, mas teremos, por certo, outras oportunidades para voltarmos a estes textos e a outros que são sugeridos em cada Eucaristia. Muito obrigado por ter estado aqui e felicidades para o trabalho na Cáritas de Lisboa. Muito obrigada. Mais logo voltamos até si na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.